Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes eu quero pedir para você que se inscreva, né? Você que ainda não é inscrito, e você que já está inscrito no nosso canal, que você divulgue os nossos vídeos. Estamos aí faltando apenas 18 pessoas, 18 inscritos para nós chegarmos ao número de 1000 e podermos fazer lives ao vivo com os irmãos, e isso vai ser muito bom, tá bom? Então peço a sua ajuda, porque você curtindo os nossos vídeos, compartilhando, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso trabalho, e isso vai nos possibilitar alcançar o maior número de pessoas, amém? Então vamos à mensagem de hoje, e o tema da nossa mensagem é cuidado com a soberba. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 5, e vamos meditar então na palavra do Senhor. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem o fruto dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Queridos, a soberba é um pecado que traz certamente a queda. E a soberba, ela esteve nos dois momentos muito importantes que nós temos conhecimento. E que ela, então, trouxe duas quedas terríveis. A primeira, Lúcifer lá no céu se rebela contra Deus, deseja ser mais do que o Senhor, e não houve arrependimento no coração de Lúcifer. Pelo contrário, ele levou outros anjos a pecarem contra o Senhor. A soberba também esteve no jardim do Éden, na queda da raça humana. De acordo com o texto que lemos aqui, quando houve o diálogo entre Eva e a serpente ela fez com que a soberba entrasse no coração de Eva. Quando ela disse: olha, não é verdade, vocês não vão morrer. Deus disse isso, sabe por quê? Porque se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Nisso, a soberba entrou no coração da mulher e a mulher desejou ser igual a Deus. Queridos, a soberba, ela nos faz pensar que somos melhores do que os outros. A soberba nos faz pensar que somos mais santos do que os outros. A soberba, ela nos torna ingratos. A soberba, irmãos, ela danifica o caráter, a personalidade do homem. E nós vamos meditar sobre isso, irmãos, porque é importante nós trazermos à nossa memória esses momentos, para que nós possamos então vigiar e que nós não venhamos nos tornar soberbos. Como o rei Senaqueribe, a Bíblia diz que ele desafiou o próprio Deus, e só um louco, irmão. Só um homem muito louco e soberbo tem coragem de desafiar a Deus. E a Bíblia diz que numa noite só um anjo do Senhor matou 185 mil soldados. E quando o rei Senaqueribe ele volta para a sua terra, a sua pátria, que era a Síria, a Bíblia diz que seus filhos o mataram. Então a soberba, irmãos, ela traz a morte. A soberba, ela acaba com a história de alguém. A Bíblia diz, aqui no texto que nós lemos, que a soberba, né? A Bíblia não fala exatamente, olha, a soberba entrou no coração de Eva, mas quando nós lemos o texto, nós compreendemos isso. Do versículo 8 em diante, a Bíblia diz que quando Deus ele passeava no jardim, e a Bíblia diz que Deus chama Adão, e Adão, achando que estava escondido dos olhos do Senhor, entre as árvores do jardim, ele não responde o Senhor. E o Senhor pergunta novamente: onde tu estás, Adão?
Ele disse: eu estava nu e por isso me escondi. Mas Adão, quem fez você saber que você estava nu? Por acaso você comeu o fruto que eu proibi você de comer? E aqui, irmãos, nós vamos ver que a soberba, ela danificou o caráter do homem. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que o homem se tornou medroso. O homem era um homem destemido, irmãos. O homem não tinha medo de nada. O homem tinha intimidade com Deus. O homem tinha compromisso com Deus. O homem estava ali no jardim para cuidar, porque o Senhor o havia colocado ali com um objetivo. E a Bíblia diz que o homem colocou, nome em todos os animais, e o homem tinha autoridade sobre todos os animais. Mas quando o homem peca, o primeiro sentimento que entra é o medo. O homem começa a ter medo de Deus. Ele começa a se esconder de Deus. Queridos, quando o Senhor começa a conversar com Adão, e aqui eu vejo algo que foi danificado no caráter de Adão. Adão se tornou ingrato. Quem te fez saber, Adão, que tu estavas nu? Olha, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Queridos, olha que coisa interessante. Adão, ele foi ingrato, e além de ser ingrato, ele ainda acusou o Senhor. A culpa é do Senhor, Como se ele estivesse dizendo: eu não pedi a mulher, Eu não pedi para o Senhor criar a mulher, mas foi a mulher que tu me deste, Que me deu o fruto e eu comi. Queridos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, nos versículos ali, até o versículo 18, nós não vamos ver a mulher no cenário, com o homem. Gênesis 2. E a Bíblia diz que nos versículos 16 e 17, o Senhor chama Adão e o Senhor dá uma ordem a Adão, uma orientação. Olha, Adão, você pode comer todos os frutos das árvores do jardim, menos o fruto do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Quando nós olhamos o capítulo 2, o versículo 8, que a Bíblia diz que Deus plantou o jardim, colocou o homem ali, a mulher não estava ali no cenário. Mas a partir do versículo 18, a Bíblia diz que Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, e aí o Senhor tirou uma das suas costelas e formou a mulher. Então a mulher passou a estar no cenário com o homem no jardim do Éden. E aqui no capítulo 3 ela já estava no cenário. Porém, o que o Senhor esperava de Adão? Era que Adão, ele reconhecesse: Senhor, errei, eu pequei, eu comi o fruto que o Senhor disse que eu não deveria comer. Mas ao contrário disso, ele disse: a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Ou seja, irmão, a soberba, ela nos faz ingratos, melhor dizendo, e ela não nos deixa reconhecer os nossos erros. A soberba faz com que nós venhamos colocar a culpa em outras pessoas, e a gente não olha e não reconhece que o erro foi nosso. Adão era o cabeça. Adão foi quem recebeu a ordem do Senhor. Adão foi criado primeiro, portanto, Adão, ele tinha responsabilidade. E Deus esperava que Adão se arrependesse. Mas ao contrário disso, Adão jogou a culpa na mulher. Irmãos, o que eu acho interessante é que nesse texto aqui, você não vê em nenhum momento o homem se arrependendo do pecado que havia cometido. O homem e a mulher não se arrependeram. Em nenhum momento nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 3, que fala especificamente da queda do homem, a gente não vê o homem se arrependendo. A soberba, ela não nos deixa, Ela torna o nosso coração duro e a gente não consegue se arrepender, porque a gente acha que está certo. A gente não consegue compreender que nós estamos errados em algumas situações. E foi exatamente o que aconteceu com Adão. Adão não reconheceu o erro e jogou a culpa na mulher. Eu vejo aqui mais uma situação. Adão, ele se tornou um homem, nesse momento aqui, irmãos, Adão se tornou covarde, porque ele, ao invés de assumir o erro, ele jogou para a mulher. Não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Mas em primeiro momento ele jogou a culpa em Deus. Ele foi ingrato, ele jogou a culpa em Deus.
quando na verdade ele deveria assumir o erro dele. Mas ele não assumiu. E ele se tornou, aqui, de acordo com esse texto, irmãos, né? Adão se tornou covarde porque ele simplesmente, não fui eu, foi a mulher que me enganou. E na verdade, Adão, por ser o cabeça, por ser um homem, certamente ele deveria assumir o erro. E o Senhor disse, né? Olha, Adão, porque você fez o que a sua mulher mandou, que sua mulher quis, a terra será maldita por sua causa. Irmãos, a soberba, ela esteve presente nos dois momentos cruciais, como eu disse, lá no céu, quando Lúcifer pecou, e no jardim do Éden, quando o homem caiu. E a soberba trouxe consequências eternas. Ela trouxe a consequência eterna para Lúcifer, que foi a sentença, a condenação contra ele. Não há mais jeito para ele, não há mais esperança para ele. E para o homem, a consequência foi a morte, as doenças, as coisas horríveis que nós temos no mundo. Tudo isso veio através do pecado, da queda da raça humana lá no jardim do Éden. Irmãos, o homem soberbo é terrível. Quando nós olhamos ali para o capítulo 2, os capítulos 2, 3 e 4 de Daniel, o capítulo 2 especificamente, a Bíblia fala que o Nabucodonosor, ele teve um sonho. Irmãos, o rei Nabucodonosor era tão soberbo que ele queria que as pessoas ali, os astrólogos, os adivinhos, os sábios, os feiticeiros, ele queria que eles dissessem a ele, a Nabucodonosor, o que ele havia sonhado e o que significava o sonho dele. Olha que coisa terrível. Como é que alguém vai acertar? Como é que alguém vai saber o que eu sonhei durante a noite, irmãos? E ele disse mais: se vocês não fizerem o que eu quero, se vocês não me contarem o sonho e não me explicarem o que ele quer dizer, todos vocês morrerão. E aí eu vejo Daniel, um exemplo de humildade, com muito jeitinho, pediu para que o rei desse a ele um tempo, para que ele pudesse buscar ao Senhor e explicasse o sonho do rei Nabucodonosor. No capítulo 3, irmãos, o rei Nabucodonosor já conhecia, já sabia quem era o Deus de Daniel, já sabia quem era o Deus dos judeus, e já sabia que o Senhor é de fato poderoso. Mas no capítulo 3, ele faz uma estátua e ele quer obrigar as pessoas a adorarem aquela estátua. E mais uma vez, uma atitude soberba, ele joga Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E mais uma vez ele vê o poder de Deus. Mais uma vez ele vê Deus agindo, porque ele vê o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram soberbos. Eles foram humildes. Eles disseram: olha, rei, o Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, nós morreremos, ó rei, mas nós não te obedeceremos. Irmão, sabe o que eu vejo nos dias de hoje? Mensagens que mostram, que fazem o homem se tornar mais soberbo ainda. Músicas que eu nem considero como louvor, músicas que fazem o homem se tornar mais soberbos ainda. Fazem o homem pensar que ele é o centro de tudo. Né? Letras de músicas que dizem que por causa de você, viu? Por causa de você, Deus faz o impossível. Deus faz o impossível para te agradar. Deus faz o impossível para realizar os teus sonhos. Deus faz o impossível para fazer o que você quer. E aí o homem vai achando que é o tal. O homem vai achando que vai tratando Deus como se Deus fosse um empregado dele. Como se Deus tivesse obrigação de fazer tudo o que ele quer. E na verdade não é assim, irmãos. Então nós precisamos ter cuidado com a soberba, irmão. Porque a soberba, ela nos torna ingratos, covardes. Ela nos torna, irmãos, ela nos faz pensar que somos melhores do que os outros. Né? Eu fiquei analisando um dia desses, eu acordei de madrugada quando o Senhor me deu essa mensagem, e eu fiquei pensando, a soberba ela é terrível, irmãos. Lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 19, vocês conhecem aquela história entre o publicano e o fariseu? E o fariseu todo soberbo: obrigado, Deus, porque eu não sou como os demais.
né? E uma pessoa soberba, irmãos, ela se afasta dos outros porque ela acha que os outros podem contaminá-la. Irmãos, eu acho tão interessante a parábola do joio, quando Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos e que somente os anjos poderiam arrancar o joio do trigo. Somente os anjos poderiam separar o joio do trigo. Mas o homem às vezes é tão soberbo que ele acha que ele pode fazer isso. Ele acha que ele pode expulsar pessoas, né, do ministério, da igreja onde ele congrega. Ele acha que ele pode fazer isso porque ele é poderoso, ele é forte. E na verdade, irmãos, nós não somos nada, nós somos pó. Nós somos simplesmente pó. Nós somos, como eu costumo dizer sempre, como uma neblina. Tiago fala isso. Pedro diz que nós somos como a erva do campo. Então nós somos frágeis, nós não somos nada. Mas nós achamos às vezes que somos muita coisa. Queridos, cuidado com a soberba. A soberba, ela é terrível, ela é capaz de nos matar, de nos jogar no inferno, irmãos. Nós precisamos ter cuidado para nós não nos tornarmos soberbos. Tem tantas pessoas hoje que não congregam, irmãos. E eu estava pensando sobre essa situação. E é lógico que hoje a gente vê, né, infelizmente, igrejas que pregam um evangelho que não é o evangelho que o Senhor Jesus deixou para ser pregado. Mas, irmãos, existem muitas igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, sim. Só que a gente, às vezes, a gente pensa que é tão santo, que é tão puro, a gente pensa que a gente é tão conhecedor da palavra, que a gente é tão melhor que os outros, a gente não consegue. Não, eu não consigo estar nesse lugar, porque aqui tem muito erro. Aqui aqui tem muita falha, aqui tem muita gente cheia de falha, não posso ficar aqui, eu sou melhor, eu sou mais santo, não dá para eu ficar aqui. E a Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo. Então o que a gente precisa ter, irmão? Humildade e sabedoria. Pedir sabedoria ao Senhor para que a gente possa, né, nós possamos viver no meio do joio e não se contaminar com ele. Mas é óbvio, é claro que Jesus disse isso. O joio só vai ser tirado pelos anjos no dia, já no fim dos tempos. Então, nós precisamos, irmãos, analisar algumas coisas. Por exemplo, se você congrega numa igreja onde você sabe que o seu pastor é maçom, irmão, não dá para congregar com um pastor maçom. Fala sério. É difícil congregar com um pastor maçom, né? Você saber que a pessoa, porque dizem inclusive que na iniciação maçônica, a pessoa tem que dizer que veio das trevas para a luz. Então, quem está em Cristo não pode dizer que está em trevas. Então, é inadmissível a gente congregar numa igreja cujo o pastor dessa igreja é maçom, né? É impossível. Eu não conseguiria. Uma outra situação, irmãos, é a gente congregar com um pastor que seja dominador. Tudo que você vai fazer, ele tem que saber. Tudo que você vai fazer, ele tem que opinar. Você não pode fazer nada se o pastor não te autorizar a fazer. É impossível, é difícil. Porque o nosso sumo pastor, o nosso maior pastor é Cristo. Mas nós também precisamos ter, né, alguém para nos orientar, para nos ajudar. Nós não podemos ser soberbos ao ponto de achar que nós não precisamos. Ao ponto de achar que a gente, não, eu consigo andar sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém. E aí, irmãos, a pessoa que pensa assim é uma pessoa soberba, né? Porque nós não podemos. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Nós não podemos, irmãos, cair no erro que Elias caiu, né? Quando Elias fugia de Jezabel, Elias, desesperado, ele disse, Senhor, só tem eu, não tem mais ninguém, acabou todo mundo, mataram todos os profetas, só eu escapei. Hoje, irmãos, tem gente que pensa, só eu sou santo. Só a igreja onde eu congrego é que vai para o céu. Só o rebanho que eu cuido é que vai para o céu. Isso é perigoso. Irmãos, isso é perigoso. Alguém que pensa assim é alguém soberbo. É alguém que acha que só ele vai para o céu.
só as pessoas que vivem em volta dele é que vão para o céu. Não, irmãos. Existem pessoas espalhadas por esse mundo que são fiéis a Deus, que buscam o Senhor, e nós não podemos pensar que nós somos os únicos. Nós não podemos pensar que somos melhores porque a gente levanta de madrugada para orar, porque a gente jejua, porque a gente... Não, irmão, nós não somos, ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos pensar assim. Porque quando nós pensamos assim, pode ter certeza, a soberba está lá dentro de nós. E nós temos que eliminar a soberba das nossas vidas, dos nossos corações, para que nós não venhamos nos perder. E a Bíblia diz que quando o fariseu, né, ele fala, Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais. E o publicano, numa atitude humilde, diz, Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então, queridos, vamos ter cuidado com isso. Vamos vigiar. Né? Vamos pedir a graça, a misericórdia do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava orando com um grupo de irmãos, e aí na oração eu disse, Senhor, me ajuda a vencer o mundo, me ajuda a vencer o pecado. E quando terminou a oração, uma irmã me virou para mim e disse, missionário, eu quero falar com o Senhor. Pois não, minha irmã, missionário, que oração foi aquela? Que oração é aquela que você fez? O Senhor é missionário. Eu falei, minha irmã, eu não sou melhor do que vocês. O título não me faz ser super-homem. O título não me faz ser mais perfeito que vocês. Eu também preciso da misericórdia do Senhor. Eu também preciso da graça do Senhor. Para que eu não venha me perder. Para que eu possa vencer o pecado. Para que eu possa vencer o mundo. Sabe, irmãos, alguém que se considera super-homem, alguém que se considera infalível, alguém que se considera perfeito, mais perfeito que todos, pode ter certeza, a soberba está lá dentro. Porque o único, irmãos, que nunca falhou, o único que nunca pecou, o único que nós não encontramos falha nele, chama-se Jesus. Jesus. Queridos, eu acho interessante quando Deus ele vai falar com os amigos de Jó. Deus fala para ele e faz, eu estou irado com você e os seus 2 amigos, porque vocês não falaram de mim como o meu servo Jó falou. E eles achavam que tinham arrebentado, né? Quando no diálogo deles com Jó, eles arrebentavam com Jó. Chamaram Jó de ladrão. Falaram que Jó pecou contra o Senhor, né? Eles estavam se achando o máximo. E aí Deus vai e quebra o orgulho deles dizendo, vocês não falaram de mim como o meu servo Jó falou. Então, irmãos, vamos ter cuidado com a soberba. Amém? Para que nós não venhamos ir para o inferno, para que nós não percamos a nossa comunhão com Deus, a nossa esperança de um dia estarmos com Cristo. Quando nós olhamos para Jesus conversando ali em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22, quando ele diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino de Deus, nós vamos ver pessoas soberbas. Senhor, mas no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E aí Jesus vai quebrar o orgulho dessas pessoas dizendo, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus vai falar sobre as pessoas que estão à sua esquerda. Eu estava com fome, você não me deu de comer. Eu era estrangeiro, você não me hospedou. Mas quando foi, Senhor, que nós deixamos de fazer isso? Olha, Senhor soberbo. Quando foi, Senhor? O Senhor disse, quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos que creem em mim. Queridos, só o Senhor pode nos ajudar a vencer a soberba. Sabe, às vezes a gente pensa que está arrebentando, pensa que está arrasando, né? Pensa que está sendo o máximo. E na verdade, irmãos, nós precisamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada o Senhor, especialmente a soberba, porque a soberba precede a queda. Eu acho interessante que no capítulo 4 de Daniel, para a gente encerrar, quando Nabucodonosor tem o segundo sonho, e aí Daniel ele vai dar um conselho para Nabucodonosor, ele diz, olha rei, aceite o meu conselho, pare de pecar, faça o que é certo e ajude os pobres, porque talvez assim o Senhor possa continuar vivendo em paz e felicidade. Irmão, Nabucodonosor tinha tudo.
tinha paz, porque quem era que ia se opor contra o maior rei da época? Fala sério. Quem era que ia desafiar Nabucodonosor? Ele vivia em paz. Ele vivia em felicidade, porque ele vivia tendo felicidade porque ele tinha tudo que ele queria, tudo. Mas o Senhor avisou para ele que ele ia virar um bicho, ia passar 7 anos comendo capim. Daniel disse: aceite o meu conselho, rei. E a Bíblia diz que Deus ele deu ainda 1 ano para Nabucodonosor se arrepender. 1 ano para Nabucodonosor ouvir o conselho de Daniel e seguir o conselho de Daniel. E ele não fez. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado. E depois de 7 anos ele reconhece que o Deus Altíssimo era o único Deus que deveria ser adorado. Mas eu pergunto para você: e se você morrer hoje? O tempo que Deus deu para você reconhecer, o tempo que Deus deu para você se arrepender, o tempo que Deus deu para você fazer um compromisso com Ele, se arrepender dos seus pecados. E se você não se arrepender? E se você morrer sem Cristo? Nabucodonosor teve 1 ano, depois teve mais 7 anos, no total de 8 anos. Irmãos, e o que eu fico pensando é o seguinte: se a gente morrer sem Cristo, a gente não vai passar só 7 anos na eternidade sem Ele, no lago de fogo. A gente não vai passar só 8 anos. É uma eternidade, é para sempre. Por isso é importante a gente refletir sobre essa mensagem. Por isso é importante nós nos examinarmos e pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, a gente precisa ser quebrado como Nabucodonosor foi. Mas nem sempre nós reconhecemos. Às vezes o homem é quebrado, às vezes o homem passa por situações difíceis, mas ele não reconhece, ele permanece duro. Ele acha que Deus é culpado, ele acha que Deus é mau, ele acha que Deus é injusto, ele acha que Deus não olha para ele acha que Deus não está nem aí para ele. Por isso Deus permitiu e deixou ele passar aquelas situações que ele está passando. Não, irmão. É que a soberba está lá dentro da gente e a gente não reconhece. Eu estou passando por isso porque eu errei. Eu falhei. O erro foi meu. A culpa é minha. Deus não tem culpa de nada. Então, vamos refletir sobre isso. Amém? E vamos lutar para que a soberba não faça parte das nossas vidas. Eu quero orar com você. Amém? Ore comigo. Querido Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor arranque, Senhor, toda soberba de dentro de nós. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que o Senhor possa sondar os nossos corações. Assim como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, nos ajuda a guardar a Tua palavra dentro dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Senhor, nós clamamos a Ti, pedimos a Tua ajuda, que possamos vencer o mundo e o pecado, para que um dia possamos ouvir o Senhor nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. Pai querido, abençoe cada pessoa que vai estar assistindo esta mensagem. Que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, transformar a cada um de nós. E que possamos, ó Pai, estarmos preparados naquele grande dia. Ou quando as trombetas tocarem e nós formos arrebatados. Ou quando nós partirmos desse mundo. Quando nós morrermos, Senhor, que possamos estar prontos para nos encontrar com o Senhor e morar com o Senhor na eternidade. Pai querido, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, nos ajude. Compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Amém? Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.